Peço que você abra comigo, por favor, a palavra do Senhor, no livro de Gênesis, capítulo 12. A nossa reflexão nesse primeiro domingo de janeiro, seguindo a série de mensagens propostas para nós e que tem sido divulgada, é que confiar em Deus é o nosso maior desafio. E nós veremos nessa noite a jornada de Abraão. Por quê? Porque Abraão é chamado nas Escrituras de o pai da fé. A fé que nós temos, a confiança que nós colocamos em Deus, primeiro Abraão a teve. Primeiro Abraão a colocou em Deus. E confiar em Deus não é algo tão fácil, gente. Confiar em Deus é o maior desafio da nossa vida. Confiar em Deus é um processo. É semelhante ao crescimento e à vida de uma criança, até a idade adulta. Passa pelo período da adolescência, da juventude, até chegar na fase adulta. São as notas vermelhas na escola, as quedas de bicicletas, os para desespero dos pais, os arranhões quando se chega em casa, as típicas desobediências, as mentiras, porque toda criança tem a semente de Adão correndo na veia, é filho de Adão como eu e você. São as paixões da adolescência e os eu te amo precipitados. São aqueles namorinhos vocacional da juventude. É sair da órbita do pai e construir sua própria identidade e começar a questionar os valores sobre os quais você teve sua vida erguida. É você construir sua família, e ao construir sua família, aquelas bobagens que você fala antes de sair de casa, porque teu pai e tua mãe tem paradigmas, tem valores, tem um jeito de interpretar a vida. Ele vai te dar conselhos, você não vai ouvir esses conselhos. A gente vai escolher para a igreja, quem vai celebrar o casamento, onde a gente vai morar, com quem você vai casar. Tudo isso gera conflitos, erros, acertos, faz parte do nosso processo de amadurecimento na vida. Para confiar em Deus, acontece a mesma coisa. A Bíblia chama a nossa vida cristã de período de santificação. Diariamente nós estamos aprendendo a crer em Deus. Diariamente nós estamos aprendendo a confiar em Deus. E a gente vê isso na vida de Abraão, chamado de o pai da fé. Se você abriu em Gênesis capítulo 12, você vai notar comigo, se você observar o texto de Gênesis 12, que os nove versículos desse capítulo são maravilhosos. Deus aparece a Abraão e ele tem uma experiência profunda com Deus. Deus faz no versículo 2, 5 promessas extraordinárias a Abraão. A partir do versículo 2, Deus diz que fará dele uma grande nação. Deus diz que tornará Abraão honrado. Deus diz que fará o nome de Abraão uma proteção especial. Você já imaginou Deus aparecendo para você e dizendo: olha, cara, eu vou cuidar de você de uma maneira como ninguém nunca cuidou. Eu vou cuidar de você melhor do que você cuida de você. É isso que Deus fala a Abraão. E em quinto e último lugar, a promessa maravilhosa que Deus faz a Abraão é de que trará salvação a todas as famílias da terra por meio de Abraão. Deus promete que de Abraão nascerá o descendente, um menino, um filho, e através desse filho, todas as famílias do planeta serão abençoadas. Lá em Gálatas 3, Paulo diz que Deus aqui se refere a Jesus Cristo, o filho que nasceria por meio de Abraão, o descendente, subiria até o Calvário, derramaria o seu sangue. Quem olhasse para esse filho e o reconhecesse como seu substituto, seria perdoado de todos os seus pecados e teria promessa de vida eterna, seria abençoado, convidadas para usufruir em Cristo dessas promessas magníficas de salvação, de libertação, de vida e vida em abundância, presentes aqui em Gênesis capítulo 12. Versículo 4 de Gênesis 12 nos diz que Abraão, ele responde a Deus, e ele responde a esse chamado como eu e você sempre respondemos quando Deus fala conosco de maneira tão clara. Abraão sai em obediência à voz de Deus. Diz no verso 4 que Abraão sai da sua terra, ele leva apenas seu sobrinho Ló consigo. No versículo 7, Abraão participa. Se não bastasse o versículo 1, no versículo 7, Abraão participa de uma outra experiência extraordinária com Deus. Ele está peregrinando numa terra, Deus aparece a ele e diz: é aqui, você sabe aonde a planta dos teus pés estão? Olha para o norte, olha para o sul, para a esquerda, para a direita.
Deixe os seus olhos perderem isso aqui de vista. Eu darei essa terra a você. Que experiência, gente, com Deus. Deus falar com clareza contigo. Tu és meu filho. Eu quero ter um relacionamento contigo. Eu quero te chamar para confiar em mim, para depender de mim, para andar contigo. E se você andar comigo, ouvir minha voz e deixar essa minha voz te conduzir, você será que vencedor. Que delícia, é isso que está acontecendo com Abraão. No versículo 8, Abraão faz o que eu e você fazemos quando Deus fala conosco. Abraão responde. O texto diz que ele levanta um altar e ele oferece sacrifícios. Não é isso que a gente faz? Quando a gente está feliz, quando a gente tem convicção que Deus falou com a gente, que Deus é o autor das bênçãos que temos recebido, nós nos consagramos, nós dizemos: Deus, toma a minha vida, Deus usa-me, Deus, eu estou aqui, Deus, toma-me em tuas mãos. Não é assim que a gente é. Quando a gente sabe claramente, nasceu o meu filho, filho da promessa, filho de oração. Tem pessoas aqui na igreja que oraram 12 anos para ter um filho, mulheres com problemas de engravidar. Vai para Marco Aurélio e Giovana, que foi no ECC que o Henrique e a Patrícia tiveram a convicção que ficariam grávidos. 12 anos orando no ECC, do último ECC, Deus falou com eles tão claramente: vocês vão ter filhos. Saíram do ECC, trabalharam, um serviço só, Patrícia ficou grávida. Henrique deu testemunho aqui no último domingo do nosso culto da virada. Quando Deus fala assim com a gente, é natural que a gente responda dizendo: Deus, toma-me, minha vida, Deus, meus negócios, minha saúde, tudo que eu sou e tenho é teu, porque tudo vem de ti. As bênçãos que eu experimento só vêm do Senhor. E é isso que Abraão faz. Ele levanta um altar, e quando ele levanta esse altar, ele está dizendo a Deus: Deus, eu recebo tua palavra com alegria em meu coração. Eu sei que é o Senhor que cuida da minha vida e que tem prometido circunstâncias maravilhosas demais para mim. O Senhor é aquilo que eu preciso, e sem sombra de dúvidas, muito mais do que aquilo que eu mereço. Por meio desse altar que é levantado, Abraão celebra, agradece a Deus. Mas, e aí vem a palavrinha mas, que é terrível. A partir do versículo 10, de Gênesis capítulo 12, a gente percebe que confiar em Deus não é tão fácil assim. Confiar em Deus é um processo. Eu e você precisamos nos matricular na escola do tempo. Precisamos passar pelas circunstâncias preparadas por Deus para nos moldar. E a gente começa a perceber ao longo do tempo que a gente não tem a fé que a gente achava que tinha, que a gente não tem a confiança que gostaria de ter. À medida em que Deus vai providenciando lutas, provações, portas que se fecham, a gente começa a perceber o quanto o nosso coração duvida de que Deus é Deus, o quanto a gente tem dificuldade em se render e em crer em Deus de verdade. Durante o processo em que a gente está crescendo, Deus tem situações para nos humilhar, para a gente crescer e para a gente aprender que nós não temos a fé dos heróis. Nós precisamos nos humilhar na presença de Deus e clamar para que precisa ter. Quando você amadurece um pouco na caminhada cristã, e você observa o quanto você falha, o quanto você erra, quantas promessas você já fez de começar o ano de 2000 e dizer: Pai, esse ano eu vou ler a Bíblia toda, nesse ano eu vou orar todos os dias, nesse ano eu sou o homem da minha casa, não sou? Pronto, esse ano minha casa vai ter homem de verdade, eu vou fazer o culto doméstico na minha casa todos os dias. Quantas vezes você fez essa promessa e não durou 3 dias? Aí nessa caminhada de processo, você olha e diz: meu Deus, eu não tenho a fé de um herói que eu achava que eu tinha, eu não sou o homem que eu precisava ser. E à medida em que você vai tomando conhecimento disso e se humilha na presença, Deus em seu poder, Ele pode te conceder justamente aquilo que você mais precisa, que é a fé verdadeira e a força para viver como mais que vencedor. E a gente vai ver um pouco nessa caminhada de Abraão, o nosso pai da fé, através da vida dele, como Deus é um grande desafio. No capítulo 12, versículos 10 até o versículo 20, nós vemos em Abraão a crise das possibilidades. Para Abraão e faz promessas extraordinárias. Abraão sai empolgado,
Deus fala contigo num culto, Deus fala contigo numa pregação, você abre a Bíblia, você sabe que Deus falou contigo, que Deus te chamou, você diz, minha vida agora é consagrada, acabou, vou morrer servindo a Deus todos os dias, eu serei fiel a Deus. Aí vem as dificuldades possíveis que o amanhã trará. Abraão chega no Egito, olha para sua esposa e diz, essa mulher é bonita. Pode ser, olha a possibilidade, não aconteceu. Pode ser que eles verão minha esposa e dirão, é muito bonita. Essa mulher é muito bonita. Pode ser que aconteça. Quando Abraão chega no Egito, ele diz, já acovardado, diante daquilo que poderia acontecer, ela não é minha esposa, viu? Ele quase se entrega. Veem que a mulher é muito bonita, pegam a mulher, levam para Faraó. Faraó tem relações com a esposa de Abraão. O homem a quem Deus, versículos anteriores, disse, se você confiar em mim, eu te protegerei. O que Abraão fez 10 versículos depois? Diante daquilo que possivelmente aconteceria, vulnerabiliza a casa dele. Na primeira oportunidade, o que ele revela? Eu não confio em Deus, coisíssima nenhuma. Essa aqui é a crise de você crer que Deus é Deus, diante de um desemprego que já marca o nosso país. Será que vai acontecer comigo? Diante de enfermidades que vão pegando pessoas próximas a você, será que o próximo vai ser a minha casa? Diante de circunstâncias que geram pavor, medo em todos, tomado por possibilidades, e você não consegue mais descansar na palavra de Deus. É a crise das possibilidades, é a crise de se lançar na confiança de que Deus honrará todas as promessas que Ele fez a você, quando Ele te chamou para segui-lo e para servi-lo. É a dúvida que reina quando você tenta caminhar com Deus. Você e eu Abraão ouve a voz de Deus, ele tem a clareza do que deve fazer, quando ele dá o primeiro passo, diante das possibilidades das dificuldades, não das dificuldades reais, ele já recua, e ele demonstra, eu não confio em Deus, como eu disse que confiava quando eu levantei um altar. No verso 8, Abraão levanta um altar a Deus. No verso 10, Abraão expõe a esposa dele a adultério, porque ele não confia em Deus como devia confiar. Confiar em Deus é um processo de crescimento, gente. Depois nós temos no capítulo 15, você pode folhear algumas páginas, a crise do medo. Preocupa não que Deus tira a esposa de Abraão lá do harém de Faraó. Deus manda uma maldição terrível sobre o Egito. Faraó recebe a revelação de que aquela mulher era causadora da punição de Deus. Ele chega para Abraão e fala, cara, por que você me enganou? Deus é contigo, que covardia é essa? Faraó dá uma lição de moral, você não confia em Deus não, meu querido, pega essa mulher sua e vai embora, você me fez pecar contra Deus. E Faraó era pagão, viu? Você me fez pecar contra Deus, quando mentiu para mim e expôs sua mulher. Aí Abraão sai do Egito com sua esposa e vai peregrinando. Ele chega num determinado lugar, ele vê que o seu gado cresceu demais, que o gado e a riqueza de seu sobrinho Ló cresceu demais, que a terra era pequena para os dois. Abraão chega para seu sobrinho Ló e diz, Ló, olha para todos os lados, se você for para a direita eu vou para a esquerda, se você for para frente eu vou para trás, escolhe, vamos separar. Ló vai para as regiões de Sodoma e Gomorra, porque eram regiões prósperas, e Abraão vai para um outro lugar. Tempos se passam, acontece uma disputa por território, 4 reis que eram subjugados a um império se levantam, uma guerra por territórios acontece, e nessa guerra, Ló, o sobrinho de Abraão, é levado preso, é sequestrado. Abraão, naquele ímpeto de confiança em Deus, como homens e mulheres de Deus,
conseguem fazer quando estão indignados com a situação. É aquela força sobrenatural que nasce de mim e de você. E você não sabe de onde vem, mas parece que aquela força sobrenatural vai embora rapidamente se a nossa confiança em Deus não é madura. Abraão pega 118 homens, rico, vai até onde Ló, seu sobrinho, estava recluso por ter sido sequestrado, faz uma outra guerra, resgata seu sobrinho Ló. Quando chega no capítulo 15 de Gênesis, nós encontramos Abraão com medo. Ele havia acabado de se meter numa briga, e ele não foi chamado para entrar naquela briga. Ele agora está com medo da retaliação dos reinos vizinhos contra ele, porque ele era um clã pequeno. Deus aparece. Abraão, não temas, eu sou teu escudo. Abraão, não temas, eu sou o teu escudo. Essa é a crise do medo. Essa é a crise de quando vem a provação. Essa é a crise de quando as lutas chegam. Essa é a crise de quando vem a pressão, e por menor que seja, essa pressão já nos nocauteia. Vem a enfermidade, e o nosso desespero revela que em nossa percepção, Deus não é Deus, de que Deus perdeu o controle de nossa vida, de que Deus não tem projetos maiores, através daquelas circunstâncias que nos apanharam. Quando chega o desemprego, a crise familiar, a traição dos amigos, o abandono, a realidade de solidão, e a gente começa a seguir caminhos alternativos para experimentar alguma coisa de alívio, porque a gente crê que Deus nos abandonou. Novamente revela que a gente não consegue confiar que Deus é Deus, e que diante das circunstâncias Deus não perdeu o controle, e a promessa dele continuará se cumprindo em nossa vida, apesar do que está acontecendo. Abraão faz guerra. Ele diz: virão contra mim quando eu estiver dormindo, não tenho soldados suficientes, meus recursos são poucos, minha casa é pequena. Medo, medo e medo. Deus aparece e diz: não temas, eu sou teu escudo. Quando Deus fala isso, o coração de Abraão vem à tona. Que escudo o quê? Está aí em Gênesis 15. O Senhor prometeu para mim, até hoje o Senhor não cumpriu nada. Até hoje eu não tenho filhos. Tem um menino na minha casa aí que eu adotei, chamado Eliezer, mas não é meu filho de sangue. Você percebe o que Abraão está falando aqui para Deus? Cadê o poder? Olha o risco. Olha as promessas que eu tenho. Os desejos da minha alma, os anseios que eu tenho. O Senhor não cumpre nenhum deles. O Senhor não está vendo o meu arroxo. O Senhor não está vendo as pessoas me traindo, me caluniando, me difamando, me pressionando injustamente. O Senhor não está vendo que eu tenho uma família. O Senhor não está vendo que essa enfermidade está me esmagando. O Senhor não vê a humilhação que eu estou sofrendo. Eu não confio que o Senhor é Deus, não. Até hoje o Senhor não cumpriu sua promessa na minha vida, não cumpriu sua palavra, eu não tenho filho coisíssima nenhuma. Crise do medo. Processo de amadurecimento. Não para por aí. Chega no capítulo 16. Abraão revela a crise da espera. Em Gênesis 12, Deus havia dito para ele: meu querido, aguenta as pontas. Eu vou te abençoar. Reis nascerão de você. Todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de você, pecador. Aí no capítulo 16, eu não dou conta mais de esperar. E o capítulo 15 já nos mostra a impaciência de Abraão, né? Cadê meu filho? O Senhor não está cumprindo tua promessa. Eu só tenho um menino adotado aqui. Aí agora chega a esposa de Abraão e diz: ó, Deus está demorando, tá? Eu tenho uma solução. Dorme com a minha empregada. E a lei do período de Abraão permitia isso. Você poderia dormir. Não era vontade de Deus, era permissão daquela cultura na qual Abraão cresceu. Você pode dormir com a funcionária mais próxima da patroa, que o filho que nasce dela, se a patroa é estéril, será o filho.
Abraão tinha que ser brasileiro, né? É o jeitinho. Vamos dar um jeito aqui na situação. Deus não está dando conta, a gente pode ajudar ele, né? Abraão vai lá, ó, decora o quarto do motel, flores. Porque aqui ele não está na cama dele. Pelo menos o texto não diz que Sara cedeu a cama dela. Vamos preparar uma cama extra aqui, decorar com flores, estimular Abraão, tudo. Ele tem um filho com a empregada. É a crise de esperar o tempo de Deus. Essa aqui é a crise, gente, da gente tentar dar uma força para Deus em tudo. Como Deus está demorando, eu consigo alavancar os meus negócios. Como Deus está demorando, eu consigo construir uma família bacana. E aí, como Deus está demorando, eu consigo me erguer no mercado de trabalho, me estabelecer. Como Deus está demorando, eu consigo. E aí a gente vai fazer do nosso jeito. E como a gente se acha habilidoso em tudo para dar uma força em Deus. Só que o problema do eu consigo, é que para a ética do eu, na ética do eu, não há espaço para a ética da confiança nos processos de Deus. Preste atenção nisso, eu vou repetir, é muito importante. Para a ética do eu consigo, eu dou uma força para Deus, eu não espero processos. Não há espaço para a ética da confiança nos processos de Deus. Isso é muito complicado. E aí o capítulo 17 e capítulo 18, você pode ir folheando e dando uma olhada. Em casa você vai estudando isso devagarzinho. Porque o livro do mês de janeiro nosso é o livro de Gênesis. Você pode pegar esse mês de janeiro todinho estudando Gênesis. 1 capítulo e meio, 2 capítulos por dia, 30 dias você conhece o Gênesis todinho. Capítulos 17 e 18 a gente vê um homem em processo. Abraão está mais velho. Passou dos 95 anos. Já nasceu Isaac, o filho de dar uma forcinha em Deus. Ismael, perdão, gente, obrigado. Esse neguinho baiano é gente boa demais. Foi minha esposa, essa minha esposa é maravilhosa. Vocês dois são maravilhosos, gente. Minha esposa é mais, viu, nego? Você também é gente boa demais, tá, cara? Em Gênesis 17 e Gênesis 18, a gente vê Abraão num outro momento. Deus aparece para ele e diz: Abraão, cara, eu não esqueci da minha palavra. Eu vou te abençoar. Agora eu quero uma resposta tua. Até agora só fui eu que cuidei de você, só fui eu que te mimei, só fui eu que te protegi. A gente acha que está fazendo tudo, mas é Deus. Aí Deus agora pede uma resposta a Abraão e diz: circuncide a tua família e você. É a operação de fimose. E Abraão, aos 99 anos, se submete à operação de fimose, à circuncisão. Abraão, todos os homens de sua casa, seus funcionários, todos os parentes que viviam com ele, vira aquela sangueira, aquela tanto de homaiada chorando de dor, reclamando, e passam uns dias aí num processo de cicatrização. É o processo. Nesse processo, não tem coisa só ruim que acontece da nossa parte. Nesse processo a gente faz coisas boas. Nesse processo a gente diz: Deus, ó, estou aqui, confiei em Ti mesmo. Deus, eu te amo de verdade, Deus. Deus, eu deixei a infância, agora eu estou na adolescência, eu estou na juventude. Deus, ó, pode contar comigo, estou aqui, estou mais maduro. Só que ainda não é o período de... Deus aparece a Abraão ainda e diz: ó, não é Ismael o filho da promessa. O filho da promessa vai nascer de você, Abraão, e de Sara. Aí Abraão ri. Depois a sua esposa Sara ri. Quando tanto Abraão quanto Sara, sua esposa, riem da palavra de Deus, eles estão dizendo: Deus está de brincadeira comigo, né? 99 anos de idade, será que Deus não está vendo que não existe mais relação minha com a minha esposa? Será que Deus não está vendo
que eu sou impotente. Esse era o caso de Abraão. Hebreus nos diz no capítulo 11 que o corpo de Abraão era morto. Será que Deus não está vendo que eu não tenho mais ereção, para ser claro? Será que Deus não sabe que a minha mulher já não tem mais nenhum prazer sexual? Tem 90 anos de idade. A mulher todo dia ora, Deus me leva, Deus me leva, Deus me leva, estou cansado. Deus promete a Abraão que vai nascer Isaque dele e de sua mulher. E Abraão e sua mulher riem da promessa de Deus. Aí Deus diz, tudo bem, vocês estão rindo? Então o nome que vocês vão dar para essa criança é Isaque, que significa o filho do riso. Isaque, quando Abraão e sua esposa chamassem Isaque, nós brincamos com a palavra de Deus. E olha só a ironia de Deus conosco. Nasceu o filho da velhice. É o processo, gente, que faz parte da nossa vida. E em Gênesis 20, nós temos a crise dos retrocessos. Sabe o que é a crise dos retrocessos, gente? É quando você acha que amadureceu demais. Você cresceu demais, né? Tem gente que cresce demais e pensa que não precisa mais de igreja. Eu vou ao culto uma vez por mês, eu não preciso, né? Amadureci demais. Aí o autor aos Hebreus até escreve, Hebreus, e diz, não deixe de congregar como é o costume de alguns. A gente não vai à igreja porque a igreja precisa da gente, mas a gente vai à igreja porque nós precisamos uns dos outros, ser admoestados, exortados, exortar outros, admoestar outros, e nós precisamos, acima de tudo, cultuar a Deus por sua graça que não desiste de nós. Nos mostra que, lá no capítulo 20, Abraão chega na região de Amá, a terra de Gerar, e lá tem um rei, Abimeleque, que é um homem gente boa, mas novamente Abraão, velhinho, fica com medo. E essa mulher aí, essa coroa bonita, Sara tá velha, gente. Deus preservou essa mulher no formol. E essa mulher aí é minha irmã. Quando é que Abraão falou isso? Gênesis 12. 25 anos depois, vendo o exagero da graça, do amor, do perdão e do cuidado de Deus, Gênesis 20. Olha o retrocesso. É minha irmã. Sabe o que acontece? A mesma coisa que aconteceu em Gênesis 12. Pegam ela e levam para o harém. Mas dessa vez, Abimeleque, o rei de Gerar, não tem relações com ela. Deus o amaldiçoa antes de acontecer isso. E Abimeleque recebe uma revelação de que Sara era esposa de Abraão. Ele chega em Abraão e diz, cara do céu, você está velho, bicho. E até hoje você não aprendeu a confiar em Deus. Você está velho até hoje. Depois de tanta coisa que aconteceu na sua vida, você não aprendeu a confiar em Deus. Olha a quantidade de bênção de Deus que cerca a sua vida nos mínimos detalhes e você não aprendeu a confiar em Deus. Processo. Tem dia que você está bem, cai. Aí a graça de Deus te levanta de novo. Aí você comete um erro daqueles que você diz, meu Deus do céu. Será que a graça de Deus em Cristo me alcançou para eu cair num negócio desse de novo? Isso aqui era quando eu era adolescente, que esse negócio me dominava. E aí nós terminamos vendo Gênesis 22. Não é o fim da vida de Abraão, mas nos mostra que 35 anos depois, Abraão não está completamente amadurecido. Ele está um pouco mais maduro. Sabe quando a gente vai estar amadurecido completamente? Na presença de Jesus Cristo. Quando Ele fizer novas todas as coisas. Nessa vida, nenhum de nós consegue ser perfeito. Mas não pode se acostumar com essa imperfeição tão latente no nosso coração. Em Gênesis 22, Abraão já calejado por errar tanto. E talvez até
constrangido com a graça de Deus que o perdoou tanto. Deus aparece a ele e diz: Abraão, você me ama, né? Claro. Você ama seu filho, seu único filho, né? Claro. Oferece teu filho a mim. Pega o teu negócio e oferece e consagra a mim. Pegue tua família e consagre a mim. Lute por teu filho, consagre-o a mim. Me coloque em primazia na tua vida. Assassine aquilo que é mais caro para você. Sabe o que Abraão faz? O que ele fez em Gênesis 12, quando ouviu a voz de Deus. Ele sai correndo para cumprir a voz de Deus. E ele está mais amadurecido, gente. Porque Abraão tem que caminhar 3 dias com seu filho, pré-adolescente. Papai, olha o passarinho voando, como é que é o nome daquele passarinho? Papai, olha aquela árvore lá com fruto gostoso, como é que é o nome daquele fruto? Aí Abraão para com ele, toma água num riachinho, dá para o filho dele, dorme com o filho dele, monta a barraquinha, 3 dias de caminhada, pega um fruto de uma árvore, um fruto da estação, dá para o seu filho, e Abraão sabe o que tem que fazer com aquele menino. Papai, eu vejo o Senhor amar a Deus, eu vejo o Senhor sacrificar animais com frequência, porque o Senhor ama a Deus, eu vejo o Senhor se consagrar a Deus, e eu sei que a gente tem que ter o altar, a gente tem que ter a faca, eu sei que a gente tem que ter a madeira, eu sei que a gente tem que ter o animal. Papai, cadê o animal? É a hora da pressão. Tudo aquilo que Abraão mais ama, Deus está dizendo: sacrifique a mim. Deus proverá, meu filho. Sabe por que Abraão falou isso? Deus proverá. E sabe por que Abraão ia até o matadouro levar o seu filho? Para consagrá-lo a Deus? Hebreus nos explica no capítulo 11, dizendo que Abraão já estava tão calejado na escola da graça de Deus, que ele sabia que se Deus pediu o filho dele para morrer, Deus ressuscitaria o filho que estava morto. Porque Deus, apesar dos impossíveis humanos e das impossibilidades, continuaria sendo fiel à sua palavra e cumpriria as suas promessas. 35 anos depois, não completamente amadurecido, um pouco mais maduro. A gente já vê um amadurecimento de Abraão, que consiste em reconhecer sua fragilidade. Abraão aqui já reconhece que é um grande pecador. Errou demais nessa caminhada desde o chamado de Deus lá atrás. Abraão aqui aprecia a graça de Deus e a providência de Deus, que o perdoa e insiste com ele mesmo sendo quem ele é, um Abraão. E não é assim com a gente? Olha para a tua história. Deus te perdoa, Deus é longânimo, Deus é paciente, Deus te perdoa. Eu e você somos peritos em transgredir a vontade de Deus. E Deus perdoa, 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 perdoa. É isso que Abraão vê, já calejado. Chegamos no momento da vida de Abraão, quando ele começou a diminuir a teimosia dele. Não dá para ficar teimando contra Deus. No final das contas, ele vai enfiar as garras de amor dele no meu coração. Não vai ter como fugir mais dele. Paulo fala isso. Para de dar coice contra Deus. A nossa Bíblia tem uma tradução estranha, diz: dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Alguém aqui sabe o que é isso? Eu entendo, é difícil mesmo. Significa o seguinte: para de dar coice. Sabe o cavalo que está bem amarrado? Pode dar coice, pode dar coice. Não vai conseguir soltar. Quando o amor de Deus mira em você, você não vai conseguir fugir. Você vai teimar. Você vai quebrar a cabeça ali, você vai andar por um caminho aqui, você vai extraviar ali.
mas Deus vai te trazer. Deus teima em amar Abraão, isso é graça. Deus teima, isso é graça. E Deus teima em insistir, amando a cada um de nós, mesmo nós sendo quem nós somos, isso continua sendo graça. Aí Abraão chega num ponto mais maduro, que ele reconhece que chegou aonde chegou só pela graça. Que apesar dos pecados dele, a paciência e a longanimidade de Deus são maiores. E Abraão se entrega e diz: eu vou parar de dar coice, vou parar de teimar, não vou resistir mais, vou me entregar. Vou deixar Deus fazer a vontade dele, que é sempre boa, perfeita e agradável. E aí a gente vê, do capítulo 12 ao capítulo 22, nessa rápida caminhada, a trajetória de Abraão, nesse processo de confiança em Deus, que não é o maior desafio de Abraão, tão somente, mas também é o meu e o seu maior desafio. Para a crise das possibilidades, a gente aprende com Abraão, meu querido, que precisamos confiar na palavra de Deus. Pode ser que aconteça isso amanhã, pode ser que venha enfermidade sobre mim, pode ser que aconteça isso depois de amanhã, pode ser que essa circunstância me oprima de tal maneira que eu seja destruído. Possibilidades. Mas a palavra de Deus permanece a mesma. Eu te exaltarei, eu bendirei o teu nome, eu te abençoarei, eu te protegerei, eu usarei sua vida com graça. Através da vida de Abraão, um velho com corpo morto, nós chegamos até aqui, porque o descendente de Abraão é Jesus. Capítulo 1, na genealogia de Abraão, começa com Abraão, termina com Jesus Cristo. Abraão, o pai da fé, de quem nasce Jesus, e por meio de Abraão e de seu descendente, todas as famílias da terra são abençoadas, porque Abraão creu na palavra de Deus, mesmo igual a gente. Creu, não crê. Crê, mas tem dificuldade em confiar. Crê, avanço. Mas amanhã recuo 2 passos. Mas no outro dia dou mais 1 passo. E vou me entregando. E vou teimando. E a graça de Deus vai me perdoando. E vou me convencendo desse amor diariamente, à medida em que abro essa palavra e nela vou me exercitando. E vou amadurecendo um dia de cada vez mais. O que não dá é ficar parado. Para a crise das possibilidades, confie na palavra de Deus. Para a crise do medo, descanse na promessa de Deus. Não temas. Deus, esse mês termina o meu seguro-desemprego. Deus, eu estou no cheque especial, estou sendo humilhado pelo gerente do meu banco. Deus, eu emprego tantas pessoas e está tão arrochado, Deus. Deus, qual é a promessa de Deus? Não temas, eu sou teu escudo. Não temas, eu sou teu escudo. Não temas, eu sou o teu escudo. A crise da espera está demorando. Deus é diferente do nosso, gente. Deus não perdeu o controle da sua vida. Parece que está demorando, mas o tempo de Deus é diferente do nosso. Deus não perdeu o controle de sua vida. Para a crise dos retrocessos, você está bem, né? Caiu de novo amanhã. Amanhã você é o crentão. Depois de amanhã você é o fanfarrão. É assim, gente, com a gente. Nós estamos num processo. Mas para a crise dos retrocessos, descanse no perdão teimoso, exagerado
e persistente de Deus. Isso é bom, né, gente? Saber que na cruz, a fonte inesgotável de perdão. E nunca se esqueça, independente do que aconteça, Deus vai salvar e abençoar um povo para todo sempre. Independente do que aconteça, Deus cumprirá a promessa de abençoar sua vida, se sua vida estiver alicerçada nele, de cuidar da sua vida, se a sua vida for construída sobre ele. Deus não é homem para mentir. A gente dorme, né? Às vezes até no culto, assim, a gente não se preparou no domingo para vir cultuar a Deus. A gente ainda não entendeu que o sétimo dia é de Deus, não é nosso. Aí a gente se enche de entretenimento fútil e vem para o culto cansado. Às vezes a gente cochila aqui, é assim mesmo, né? Mas nunca se esqueça que até diante de quem nós somos, Deus perdoador, paciente e longânimo, as suas promessas, feitas e agradáveis. Deus continua sendo Deus. Sabe quando esse texto aqui aconteceu? Quando essa primeira revelação aconteceu a Abraão? Cerca do ano de 1875 a.C. 1875 anos depois, uma mulher barriguda dá à luz a um filho no meio. Como é que chama o lugar onde ficam os animais, gente? Dentro de um estábulo. 1875 anos depois. Quantos erros o povo de Deus cometeu. Quanta falta de confiança. Quanta incredulidade. Processo. Mas Deus cumpriu a palavra e a promessa dele, porque Deus é Deus. Ele é fiel. Qual momento você está vivendo? É o momento das possibilidades? Pastor, tudo está direcionando para uma maré negra na minha vida. Eu te abençoarei. Ainda que você enfrente a tempestade, eu estarei dentro do barco contigo. É isso que Jesus estava fazendo com seus discípulos no meio da tempestade, presente com eles. Ele acordou. Cala a boca, tempestade. Para, vento. Puf, tudo se contém. Porque Deus não abandona as nossas vidas. Você crê nisso, meu querido? Deus não abandona as nossas vidas. Amém, igreja de Jesus Cristo? Você está vivendo a crise do medo? Olha só, não é a possibilidade, mas não, é a realidade do desespero. Deus tem promessas, não tem? Ou você é filho da maldição? Não é. Se você entrou por essas portas, eu não tenho dúvidas. Deus deseja com o amor dele alcançar a tua vida e te transformar para todo sempre. Deus tem promessas para você. Está cansado de esperar? O tempo de Deus. Paidagogos. Sabe o que é paidagogos? É o grego de onde vem a nossa palavra no português, pedagogo. É quando alguém toma uma criança pela mão e caminha com ela no processo de aprendizagem. O tempo de Deus é o melhor professor que a gente tem. Porque nesse tempo vem os processos, vem os métodos, vem a forma de Deus nos moldar. É a crise dos retrocessos. Poxa vida. Sinceramente, eu olho para mim, não tenho nem fé mais. Eu olho para mim, não tenho nem fé. Eu não acredito em nada disso mais. Que crise na minha alma. Se você se curvar, há perdão e abundância vindo do trono de graça, que podem reacender em você a confiança na boa palavra de Deus.
esqueça, independente do que aconteça, Deus sempre cumprirá sua vontade, que é sempre boa, perfeita e agradável. Talvez você queira dizer: Deus, me ajuda nesse processo. Deus, eu preciso crescer mais. Deus, eu preciso confiar mais. Deus, oh Deus, põe cabresto em mim e me educa, Deus, né? Eu oro sempre assim: Deus, me ajuda, põe cabresto, põe freio em mim. Se você quer isso para a sua vida: Deus, eu quero aprender mais de Ti, confiar mais em Ti, descansar mais em Ti, eu preciso crer que o Senhor é Deus de verdade. Se você quer isso para a sua vida, eu quero te convidar a fechar seus olhos e dizer: Deus, eu estou aqui. Só isso, só isso. Não, se depois de uma pregação pedirem o carro de vocês como sacrifício a Deus, corre, porque não é igreja. Pastor, não vai pedir a escritura da minha casa, não. Se pedirem, corre, porque não é igreja. O que Deus pede é teu coração, porque é do teu coração que procedem as fontes da vida. A guerra maior acontece no teu coração. Então feche os seus olhos e diga: Deus, toma-me, agarra-me, pega-me, cuida de mim, Deus, estou aqui.